Segundo o pastor, eu estou saudável, né? Então, eu me sinto quem fez check-up. Irmãos, alegria poder estar de volta aqui com os irmãos e especialmente porque tratar desse tema da vida da igreja, sobre as bases, os pilares da nossa fé e ao mesmo tempo mostrar isso em contraste com a realidade que nós vivemos hoje no mundo, é algo precioso. E eu quero, de alguma maneira, com a graça de Deus, poder servir a igreja nesse sentido durante esses dias aqui. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, por favor, capítulo 16. Mateus 16. O verso 16. Nós leremos vamos ler especialmente o 16, depois a gente explora um pouco mais toda a sessão. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos concede o doce e glorioso privilégio de podermos estudar, ouvir a Tua palavra, cantar louvores ao Teu nome. E nós te pedimos especialmente nesse momento que o Senhor, pelo Teu Espírito, fale conosco, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos a Tua vontade e assim, ó Deus, andarmos em retidão para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Esse texto, irmãos, ele vai servir de base para duas palestras, a de hoje e a de amanhã, pela manhã, certo? Na pregação da manhã. Se você olhar nesse texto, o capítulo 16, especialmente, não é? Ele começa a falar da base, que é a verdade, a fidelidade da igreja, que é fundada naquilo que Cristo é, na obra dele. E depois ele fala do modo como a igreja deve viver segundo essa realidade. Então, por exemplo, no verso 24 do capítulo 16, ele vai falar: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos falar um pouco sobre essa relação da obediência aos valores do reino de Deus, como é que essa doutrina é aplicada na vida de toda a igreja, certo? Então, esse texto do capítulo 16, nós vamos trabalhar a primeira parte aqui, agora, e amanhã, pela manhã, a segunda parte, que é acerca da doutrina da negação de si mesmo, né? Negar-se a si mesmo. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto no caráter da piedade. Voltando então para o nosso texto, irmãos, preste bem atenção nos detalhes que eu quero frisar aqui com vocês, para que os irmãos entendam a realidade desse texto e a profundidade dele para a vida da igreja. Lembre que aqui, em alguns momentos, Cristo pergunta. Boa parte das vezes ele é perguntado, e na maioria das vezes por fariseus e saduceus, com a intenção de pegá-lo em algum erro doutrinário. Essa é a intenção deles. Quando Cristo faz a pergunta, não é claro que essa é a declaração de fé, é aquilo que eles creem, aquilo que é necessário crer. Então ele não faz isso apenas nesse contexto. Por exemplo, se você olhar para o verso 15, ele diz assim: ora, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então, a resposta que eu tenho no verso é fruto de uma pergunta que Cristo fez, e que começa desde o verso 13: que diz o povo ser o Filho do Homem?
E aí ele passa então a aprofundar essa pergunta até o momento em que ele chega a um deles, a todos os discípulos e pergunta: e vós? Ele não pergunta a uma pessoa, veja o detalhe, irmãos, ele não pergunta a uma pessoa, ele tá se referindo aqui, não é, aos discípulos, aos apóstolos. Quem dizeis que eu sou? Então, quem dizeis vós que eu sou? Ele não está perguntando diretamente a Pedro, ele está perguntando a todos eles: e o que vocês dizem que eu sou? Então, a igreja ela é formada pela confissão de fé, isto é, nós professamos aquilo que de fato nós cremos, e não basta apenas você ter uma fé que ela é pessoal, na medida em que você tem essa fé, mas ela é pessoal, tudo bem, mas não pode ser privada, isto é, não pode ser silenciada, ela tem que ser confessada, publicada, vivida, e essa é a característica da igreja. Daí o Senhor pergunta, não é? E vocês, o que dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Então Pedro responde, é muito claro, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe que aqui, irmãos, aqui é um divisor com a Igreja Católica Romana, profunda divisão aqui. Vários teólogos romanistas, irmãos, não é? Vários deles afirmam que o Senhor Jesus aqui prescreveu, veja bem, preste atenção, a forma de um concílio geral. O que é que ele está dizendo? O que o Senhor está prescrevendo aqui é como funciona um concílio geral. Pois aqui, dizem eles, o principal artigo de nossa fé cristã foi declarado e determinado por Pedro, ao qual todos os demais apóstolos, como lhes competia em dever, deram seu consentimento e voto para aquela declaração. Isso supõe, eles aqui os romanistas, né, eles vão pressupor, certo, que foi feito para que uma regra e lei fosse dada às eras futuras quanto ao modo de estabelecer e determinar artigos de fé e doutrinário. Então, quando ele diz, olha, o que aconteceu aqui nesse momento foi um concílio geral, é assim que toda a doutrina vai ser estabelecida, como a Igreja Católica Romana vai então estabelecer. Por isso, irmãos, segundo eles, deve ser feito pelos sucessores de Pedro, presidindo concílios, assim como agora foi feito por Pedro, dizem eles, nesta Assembleia de Cristo e seus apóstolos. Mas qual o problema desse argumento deles? Preste atenção, irmãos, eles esquecem aqui que Cristo mesmo estava ali presente, e portanto não poderia ter vicário, isto é, alguém que o substituísse, visto que ele, Cristo, presidia a igreja, presidia em pessoa. Toda a reivindicação, então, que fazem da necessidade de um cabeça visível da igreja na terra, que possa determinar artigo de fé, provém da ausência de Cristo, desde sua ascensão ao céu. Se esse é o padrão que Cristo está estabelecendo, Cristo estava presente quando isso aconteceu. Mas aqui outro ponto que eu quero frisar, irmãos, que Cristo também, é que ele também, se ele tivesse um substituto enquanto estava presente, seria algo estranho. Alguém que já o substituía quando ele mesmo estava no meio dos discípulos. E enquanto viverem, jamais conseguirão fazer do Papa presidente onde Cristo está presente. O Papa nunca pode ser presidente da igreja onde Cristo está presente. Para que, para eles, o Papa se torne o presidente da igreja, Cristo precisa ter deixado a terra, porque eles vão assumir o lugar de Cristo nesse mundo. A verdade, então, irmãos, é que ele não propõe aos discípulos, Cristo aqui não propõe aos discípulos a formulação de um artigo de fé, mas investiga a fé deles, que nós vamos começar a trabalhar. E qual a ocupação da mente dos homens com imaginações corruptas
E como essas corrupções os leva a arriscar para escândalo após escândalo e até mesmo a ruína da religião, quando eles leem o texto equivocadamente e aplicam isso para uma prática que não tem base nenhuma, eles vão arruinar toda a religião. Uma confissão tão pequena de Pedro, irmãos, essa confissão tão pequena de Pedro, ela vai compreender toda a verdade concernente à pessoa e o ofício de Cristo. Aqui está a natureza onde a igreja está fundamentada. Quanto à sua pessoa, que embora fosse o Filho do Homem, sob cujo título fez a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Contudo, não era apenas isso, mas o eterno Filho do Deus vivo, que é o que o texto diz. Veja o que o texto diz, irmãos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Claramente ele refere-se à divindade, à natureza divina de Cristo, a natureza divina do próprio Cristo. Quanto ao seu ofício, como é que ele é chamado? Cristo. O que é Cristo, irmãos? Cristo é um ungido que faz menção aos 3 ofícios do Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. Ele é o ungido de Deus. Lembre-se que Jesus disse, irmãos, abertamente em Lucas, em Mateus também ele declara, quando ele entra na sinagoga, depois da tentação que ele sofre por Satanás e vence Satanás, ele entra na sinagoga e ele lê o texto de Isaías 61 e diz: está escrito, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar, me ungiu para curar os enfermos e me ungiu para pôr em liberdade os cativos, que é Isaías 61, uma citação direta. Lembre-se, Jesus está dizendo, hoje se cumpriu essa palavra no texto de Lucas. O que ele está dizendo, irmãos? Abertamente, Cristo está afirmando com todas as letras: o Espírito está sobre mim, ele é o ungido de Deus, ele é Cristo. Veja o que Pedro diz aqui no texto, irmãos: tu és o Cristo, isto é, significa, tu és o ungido de Deus, tu és o ungido de Deus. Então, como ungido, ele é profeta, sacerdote e rei. Então ele diz, olha, ele me ungiu para pregar, ele é profeta, ele me ungiu para curar os enfermos, ele é sacerdote, ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos, ele é rei de Israel. Ele tem os 3 ofícios numa mesma pessoa. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Nós temos vários exemplos de confissão, irmãos, de confissões nas Escrituras, confissões breves, né? Por exemplo, Romanos 10, verso 9 diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. 1 João 4, verso 2 e 3: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Você percebe? Há uma confissão. Aqueles que vêm de Deus confessam dessa maneira, os que não são de Deus não confessam dessa maneira. Há uma declaração direta. Então, as palavras de Pedro têm um peso de confissão que vão estruturar a fé de toda a igreja, irmãos. Toda a igreja. Todas as verdades divinas, irmãos, têm tal concatenação entre si, e todas elas convergem na pessoa de Cristo. Veja, eu vou repetir isso. E isso aqui eu diria que é fundamental, irmãos. Todas as verdades divinas estão tão bem concatenadas entre si, e todas elas convergem na pessoa de Cristo, conforme investido em seus ofícios pela igreja. Todas estão virtualmente compreendidas nessa confissão. Que confissão, irmãos? A de Pedro: tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Não há aqui uma exposição, há uma confissão. E aqui está o resumo de toda a glória da pessoa e da obra de Cristo. A pessoa e a obra de Cristo. Essa confissão, portanto, irmãos, como contendo o resumo e a substância da fé que eles eram chamados a testemunhar e acerca da qual sua provação se aproximava, é aprovada por nosso Salvador. Essa confissão o Senhor Jesus aprova. E não apenas isso, mas privilégios eminentes são concedidos àquele que a fez. E nele a toda a igreja que viver na mesma fé e na mesma confissão. Se você ler comigo o capítulo 16, veja o verso 17 agora comigo e 18. Veja, ele não apenas Pedro, mas agora toda a igreja é abençoada. Ele diz assim: respondendo verso 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos começar então a esmiuçar melhor esse texto, irmãos. Esse trecho apenas, que aqui é a alma da nossa fidelidade. Se nós nos desviarmos dessa verdade, a igreja, ela perde o sentido. Duas coisas aqui nosso Salvador considera na resposta dada à pergunta que ele fez. Ele considera duas coisas. Primeiro, a fé de Pedro na confissão, a fé daquele que a fez. Fez o quê? A declaração. Ele diz, no verso 17, ele diz, volte comigo: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então, aquele que fez essa declaração recebe uma bênção. Como é que eu posso dizer? Não é? O Senhor Jesus, ele destaca a resposta dele, e ele diz assim: a fé de Pedro, a fé que ele teve, não é? Ela tem aqui, é digna de consideração. Bem-aventurado és. Quem tem essa fé é bem-aventurado. Segunda coisa que a gente aprende, irmãos, não é? A natureza e a verdade da confissão. Ambas são requeridas a todos os discípulos de Cristo. Porque Romanos 10:10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, não é algo apenas de Pedro, mas de toda a igreja. É necessário que ela confesse a sua fé. Ainda, a primeira coisa a qual ele se dirige, irmãos, é a fé de Pedro, que fez esta confissão. Sem isso, nenhuma confissão exterior é de qualquer utilidade, pois até os demônios, preste atenção, sabiam que ele era o Santo de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 4, 34, veja, irmãos, porque se é apenas a mera confissão, então até Satanás está salvo. Preste atenção no significado disso. Lucas capítulo 4, verso 34, preste atenção no texto, por favor. Lucas 4, verso 34, o texto diz assim, irmãos: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Quem diz isso? Satanás diz isso, irmãos. Tu és o Santo de Deus. Sem isso, nenhuma confissão exterior é de qualquer utilidade. Sem o que, irmãos? Sem fé. Sem fé. Preste atenção no detalhe. Contudo, o texto aqui de Lucas, né? Não lhes permitiu dizer isso. O Senhor vai dizer: não abra a boca para proferir essa verdade.
O que ele exige da igreja, que confesse com os lábios, ele ordena que Satanás se cale. Se você for para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, irmãos, Marcos 1, verso 30 e Marcos 1, verso 30 e 34. O texto diz assim: Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. O que dá glória a Deus na confissão e o que nos dá interesse na verdade confessada, irmãos, é crer com o coração aquilo que é para a justiça. Com respeito a isto, Cristo fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não é apenas abrir a boca, é a fé redentiva. Eu preciso crer nessa verdade. Não é o poder das minhas palavras aqui. Ele destaca a fé de Pedro, irmãos. Ele destaca a fé de Pedro claramente. Por que ele destaca? Primeiro, por seu efeito, e depois por sua causa. Veja, ele vai destacar por duas razões: o efeito e a causa. Qual é o efeito da fé? Foi torná-lo bem-aventurado. A fé de Pedro o tornou bem-aventurado, pois não é apenas algo bem-aventurado crer e conhecer Jesus Cristo, irmãos, sendo chamado da vida eterna, mas é aquilo que dá interesse imediato. Ora, não é apenas dizer, esse aqui é o ponto, veja, não é apenas crer e conhecer a Cristo, mas é um interesse imediato no estado bem-aventurado. Quando alguém é bem-aventurado, é um estado de bem-aventurança que envolve adoção, justificação, aceitação com Deus. Não é apenas uma declaração, você é bem-aventurado em que sentido? No sentido de que tudo aquilo que te torna bem-aventurado, há interesse na tua alma por isso. A adoção, justificação, santificação, tudo que eu tenho com base nessa mesma fé. A causa imediata desta fé qual é? A revelação divina. O que o texto diz? Não é efeito ou produto de nossas habilidades, cujo melhor, irmãos, é apenas carne e sangue. Aquela fé que torna bem-aventurados os que a possuem, é operada pelo poder de Deus, revelando Cristo às nossas almas. Jesus diz: não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Então, essa fé, ela é revelada, essa é a causa da fé, ela foi dada por Deus. Ela foi dada pelo próprio Deus. Aqueles que têm, irmãos, mais habilidades próprias para este fim do que Pedro tinha, não por natureza têm a mesma condição de dizer o que Pedro disse, porque Pedro não disse isso por suas próprias habilidades, mas porque foi dado pelo próprio Senhor. Causa, efeito e causa. Qual foi o efeito? Bem-aventurança. Qual a causa? Revelação. O Senhor concedeu isso a ele. O que é que acontece na sequência, irmãos? Verso 18 do mesmo capítulo, ele trata em seguida da confissão em si, instruindo seus discípulos sobre a natureza e o uso dessa confissão. O que desde o princípio foi seu objetivo principal. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir do momento que essa declaração foi feita, surgiu um mundo de controvérsias, irmãos. Um mundo de controvérsias. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, ou o Papa de Roma, é a rocha sobre a qual a igreja é edificada, quem é a rocha que a igreja é edificada?
E tal é o estado das coisas na religião entre os chamados cristãos, que a maior parte está pelo Papa contra Cristo nessa questão. E tem boa razão, irmãos, pois se Cristo é a rocha, veja, os papistas, eles têm boa razão para crer como eles creem, porque se eles creem como está na Bíblia, vai ruir toda a estrutura de pompa e glória que eles têm. Passo então a lhes dizer porque isso é exatamente assim, irmãos, exatamente assim. Porque, olha, se Cristo é a rocha sobre a qual a igreja é edificada, sendo ele uma pedra viva, aqueles que são colocados e edificados sobre ele, sobre Cristo, devem ser pedras vivas também, como este apóstolo nos assegura. O mesmo Pedro que fala isso aqui em Mateus, é o mesmo Pedro que escreve a primeira carta no capítulo 2, verso 4 e 5, que eu acabei de citar. Devem ser semelhantes a Cristo. Então, aqueles que, quando Cristo é a base da igreja, nós nos tornamos semelhantes a Cristo, participantes de sua natureza, vivificados por seu Espírito, sendo, por assim dizer, osso dos seus ossos e carne da sua carne. Nem alguém pode ser edificado sobre ele, senão por fé viva. Perceba, você não pode se tornar uma pedra viva só porque você se juntou à igreja. Você se torna uma pedra viva se você crê em Cristo. Você entende? Não é porque você se juntou à igreja. É claro que você vai ter que participar da igreja, mas não é o ato de participar da igreja que te torna vivo. O que te torna vivo é a fé em Cristo Jesus. É a fé em Cristo Jesus. Irmãos, nem alguém pode ser edificado sobre ele, senão por fé viva, eficaz, em obediência universal. Essas coisas, irmãos, a maioria dos homens não vão apreciar. E, portanto, o edifício do templo vivo sobre este fundamento costuma ser pequeno, raramente com pisco ou externamente glorioso. Mas se o Papa for essa rocha, todos os papistas do mundo, ou todos que desejarem sê-lo, por mais ímpios e perversos que sejam, podem ser edificados sobre ele e tornar-se participando de toda a libertação das forças do inferno que essa rocha pode lhes oferecer. E tudo isso pode ser obtido a um preço muito baixo. Qual é? Como é que você se torna salvo na igreja católica, irmãos? Um preço bem baixo. Não é a fé revelada, sabe o que é? É o reconhecimento da autoridade soberana do Papa na igreja. É tudo que se requer para que você, segundo eles, tenham todos os benefícios de Cristo. Você precisa somente se juntar à igreja e submeter-se à autoridade do Papa. Como introduzem a reivindicação do seu Papa por meio de Pedro, que é estar em Roma, ser bispo de Roma, morrer em Roma, fixar sua cátedra em Roma, devotar e transmitir todo o seu direito, título, poder e autoridade, tudo exceto sua fé, santidade e trabalho no ministério. Ao Papa não indagarei aqui, irmãos, não faremos isso. Aqui torna-se, veja, aqui fincam a raiz da árvore, que cresceu grande como a do sonho de Nabucodonosor, até tornar-se receptáculo para as bestas do campo e aves do céu, homens sensuais, espíritos imundos. Portanto, brevemente, irmãos, precisa se colocar o machado na raiz, evidenciando que não é a pessoa de Pedro que confessou Cristo, mas é a pessoa de Cristo, confessada por Pedro,
que é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Aqui eu sigo, nesse ponto em particular, eu sigo completamente a visão de John Owen, no primeiro volume da obra dele, em que ele trata acerca da glória de Cristo, quando ele trata sobre a doutrina da igreja, no primeiro capítulo, primeira parte, os primeiros 5 capítulos dessa obra. Então, John Owen diz o seguinte, irmãos, prestem bem atenção: a variação das expressões prova de modo inegável que nosso Salvador não pretendeu que entendêssemos a pessoa de Pedro como uma rocha. Ele aproveita o nome de Pedro para declarar o que tensionava, mas não além disso. E eu também te digo que tu és Pedro. Ele já dera este nome antes, em seu primeiro chamado, lá em João capítulo 1, verso 42. Agora ele dá a razão por fazê-lo, a saber, por causa da ilustre confissão que ele faria acerca da rocha da igreja. Assim como o nome de Deus no Antigo Testamento era invocado, diz Owen, era invocado sobre pessoas, coisas e lugares, por causa de alguma relação especial com Deus. Portanto, a expressão é variada de propósito para declarar que, embora haja significação no nome de Pedro, a pessoa assim nomeada não é a rocha pretendida, não é a rocha pretendida. Tu és rocha e sobre ti edificarei. Veja, irmãos, e aqui eu acho que é o grande passo que nós temos olhando para o texto, quando ele diz, tu és Pedro, e sobre esta rocha, essa associação direta, Pedro era o nome anterior dado, ele apenas associa, porque o teu nome é Pedro. Sobre esta declaração, a igreja vai ser então completamente edificada, completamente edificada. Se a igreja, diz Owen, fosse edificada sobre a pessoa de Pedro, então quando ele morresse, a igreja teria de perecer completamente, pois nenhum edifício pode subsistir quando seu fundamento é removido. Portanto, dizem-nos que não pretendem referir-se à pessoa singular de Pedro, diz os papistas, mas ele e seus sucessores em Roma. Irmãos, isso é estranho. Se o Papa de Roma for um verdadeiro crente, ele sucede em comum com todos os crentes aos privilégios pertencentes a essa confissão. Se não for, não tem parte nem porção nisto. Porém, a alegação é totalmente vã por outro motivo. O apóstolo, mostrando a insuficiência do sacerdócio araônico, no qual havia sucessão instituída pelo próprio Deus, afirma que ele não podia trazer a igreja a um estado de perfeição, porque os sumos sacerdotes morriam um após o outro, e assim eram muitos. Deixa eu colocar com as minhas palavras isso para os irmãos. O que é que John Owen está defendendo aqui? A tese é a seguinte, irmãos. Ora, a sucessão é uma prova da imperfeição. Como era o sistema sacerdotal do Antigo Testamento? De sucessão. O que é que a sucessão declara? Que aqueles que têm autoridade morrem e outros sobem no lugar. Como é que é mudado isso do Antigo para o Novo Testamento? Quando chega Cristo, o sumo sacerdote, que vive eternamente, que não é segundo a ordem de Arão, mas a ordem de Melquisedeque. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele é eterno. A sucessão termina quando chega aquele que não morre. Como é que você vai construir uma igreja perfeita com base naquilo que é imperfeito, que é o sistema de sucessão? Uma vez que terminou esse sistema, não há nada mais o que fazer, irmãos. Nada mais o que fazer. Há apenas uma rocha, apenas um fundamento. Não há menção nas Escrituras de duas rochas da igreja. O que outros inventam para este propósito
não nos diz respeito, irmãos. A rocha e o fundamento são um só, pois a rocha é aquilo sobre o qual a igreja é edificada, isto é, o fundamento. Cristo é essa única rocha e fundamento da igreja. Isso é muito claro. Nem Pedro, nem seus sucessores podem ser essa rocha. Quanto a qualquer outra rocha, não pertence à nossa religião. Aqueles que a inventaram podem usá-la como quiserem, pois aqueles que fazem tais coisas são semelhantes às coisas que fazem. Assim é todo aquele que confia nos ídolos. Salmo 115, verso 8. A rocha deles não é como a nossa rocha, como o próprio julgamento testifica. A menos, irmãos, que queiram igualar o Papa a Jesus Cristo. E é isso que eles vão fazer no final do dia. Por que eles vão fazer? Por que a Igreja Católica tem autoridade, na perspectiva deles, de criar, de estabelecer, irmãos, sacramentos além dos 2 sacramentos instituídos por Cristo? Porque eles entendem que eles têm a autoridade de Cristo, literalmente. Ele está assentado no lugar de Cristo, e ele tem a autoridade de legislar e estabelecer regras, coisa que a igreja protestante, diante de todos os princípios bíblicos, nega veementemente, que só há um cabeça que é Cristo, e só ele tem a autoridade de estabelecer os sacramentos, batismo e ceia do Senhor, mas nenhum outro sacramento pode ser instituído senão pelo próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo. O que acontece, irmãos? Se você olhar no texto de Mateus 16, qual é a base da igreja? É Cristo. Ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós estamos pensando aqui na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Então, se Cristo é o fundamento, Pedro fala aquilo que fala porque teve a vontade de Deus revelada a ele. Ele creu naquilo que foi revelado a ele. Agora veja quando ele fala por si só. No capítulo 16, verso 21. Preste atenção. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Então, veja, ele está falando aqui da obra dele. Se Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então a pessoa e a obra dele, Cristo aqui o ungido, ele crê em toda essa obra. Agora, Jesus diz, é necessário que eu vá, e em Jerusalém eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou morrer, e ao 3º dia eu ressuscito dentre os mortos. Pedro, verso 22, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja o jogo de palavras, pedra de tropeço. Que coisa, irmãos. Ele é repreendido para que nenhuma carne se glorie. Aquele que foi singular na confissão de Cristo, também o foi em negar a Cristo. O mesmo Pedro, versículos depois. E se ele em sua própria pessoa mostrou-se tão inadequado para ser fundamento da igreja, são totalmente iludidos os que supõem que seus pretensos sucessores o sejam. Pedro disse aqui, eu não sou digno de ser a pedra que edifica a igreja do Senhor. Mas alguns vão preferir que a igreja fique sem fundamento algum, a que ela não seja fundamentada, irmãos.
e que ela seja fundamentada sobre o Papa, pessoas vão preferir até mesmo que a igreja não tenha fundamento nenhum, porque alguns vão até rejeitar o Papa, mas não conhecem Cristo como ele se revela na palavra de Deus. Vamos falar isso um pouco mais na frente em algum momento. Removida então, irmãos, essa pretensão feita pelos papistas, o conteúdo do grande mistério presente na confirmação dada por Cristo, a confissão de Pedro, e a promessa anexa no texto, pode ser resumido da seguinte maneira: primeiro, a pessoa de Cristo, Filho do Deus vivo, investido com seus ofícios, para os quais foi chamado e ungido, é o fundamento da igreja, a rocha sobre a qual ela é edificada. Segundo, o poder e a astúcia do inferno estarão sempre empenhados em oposição à relação da igreja com esse fundamento, ou a sua edificação sobre essa rocha. Veja o que foi que Jesus disse, irmãos, no verso 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o que foi que Pedro ali fez naquele momento, quando Cristo, que é o fundamento da igreja, disse: eu vou. A morte e a ressurreição dele era o fundamento, é parte dessa realidade. Pedro disse: não faz isso, Senhor. Como que agindo da maneira maligna? Mas Jesus vence em particular isso aqui, repreende Pedro e diz: não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Essa é a lógica. O poder e a astúcia do inferno estarão sempre empenhados em oposição à relação da igreja com respeito a esse fundamento, ou a sua edificação sobre essa rocha. A igreja edificada sobre essa rocha jamais será separada dela, nem prevalecida pela oposição das portas do inferno. Qual é o fundamento da igreja? Qual é o fundamento da igreja, irmãos? Preste atenção rapidamente comigo. Primeiro, são dois tópicos, olhando para esse mesmo texto: real e doutrinário. O fundamento da igreja é duplo. A gente sabe que é a pessoa e obra de Cristo, mas ele é real e doutrinário. Ambos, veja, irmãos, de ambos os modos, Cristo é o único fundamento. Ele é o fundamento real da igreja, como? Pela união mística dela com ele. Isto é, a igreja se une a ele, com todos os benefícios provenientes dessa união, dos quais ela é feita participante. Pois somente de Cristo tem vida espiritual, graça, misericórdia, perfeição e glória. Somente em Cristo nós temos como igreja todos esses benefícios. Ele é o fundamento doutrinário, não apenas real, mas ele é o doutrinário, no sentido de que a fé ou doutrina acerca de sua pessoa e de seus ofícios é a verdade divina que de modo peculiar anima e constitui a igreja no Novo Testamento. Sem a fé e a confissão aqui mencionadas, nenhuma pessoa, irmãos, pertence a essa igreja. Vou repetir: sem a fé e a confissão aqui mencionada, nenhuma pessoa pertence à igreja de Cristo. Não sei o que hoje se acredita, irmãos, mas julgo que ainda não se negará que a causa formal externa da igreja do Novo Testamento é a confissão da fé acerca da pessoa, dos ofícios e da graça de Cristo, com o que de nós é requerido. Em que sentido nós podemos afirmar isso, irmãos? Cristo é o fundamento da igreja. E como é que eu sei disso? Isso é atestado desde o Antigo Testamento. Lá em Isaías, no capítulo 28, verso 16, o profeta diz assim: assim diz o Senhor Deus, eis que eu assento em Sião como pedra, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firmada. Aquele que crer não se apressará, não será destruído. Aquele que crer nela não será envergonhado.
é claro, já desde o Antigo Testamento, é posto em Sião uma pedra, provada, preciosa, bem firmada. Aquele que crê nela não será destruído. Entre os avanços, irmãos, das portas do inferno contra a igreja, entre os avanços que nós temos visto, e visto isso de maneira muito clara no meio da nossa sociedade, irmãos, nós temos, certo, a complacência com os judeus. Veja, eles tentaram aplicar muitas coisas erradas à própria igreja do Senhor, dizendo: olha, os judeus disseram assim, não Cristo salva, mas Cristo mais a obediência à lei. Cristo mais alguma coisa. Tentaram acrescentar algo ao fundamento da nossa própria salvação. Entre os ousados avanços desse último século, irmãos, no que diz ao cerne da religião, alguns, em complacência com os judeus, tentaram aplicar esta promessa a Ezequias, Isaías 28:16, dizendo: não, essa promessa se cumpriu em Ezequias. Deixa eu citar John Noy de novo nesse texto. A violência feita ao sentido do Espírito Santo nessa interpretação pode ser demonstrada de cada palavra do contexto, mas a interpretação e a aplicação das últimas palavras desta promessa pelos apóstolos não deixa qualquer pretexto para essa insinuação. Quem nele crê não será envergonhado ou confundido. Romanos 9:33, Romanos 10, verso 11, 1 Pedro 2:6, eles pegaram aquela seção de Isaías e aplicaram a Cristo. Quando eles tentam apenas dizer isso ocorreu apenas com Ezequias no Antigo Testamento, eles não entendem o que os apóstolos fizeram. E isso fala de Cristo, literalmente. Aplicar esse texto a qualquer outro na sua plenitude que não seja Cristo é blasfêmia. O único fundamento que Deus colocou na igreja, Cristo Jesus. O único fundamento da igreja. Isso é tão explicitado que 1 Coríntios 3, verso 11, Paulo diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Ninguém pode lançar outro fundamento além de Cristo Jesus. Quais são as grandes... Por que a fidelidade a essa verdade? Por que essa declaração é tão preciosa para a vida da igreja, irmãos? Porque a maioria dos ataques de Satanás contra a igreja do Senhor, em qualquer época, é atacar a pessoa e a obra de Cristo, diminuindo o papel, a natureza humana, dizendo ele é Deus, ele é homem, mas não há uma união entre as duas naturezas numa mesma pessoa. Quando ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele diz, é sobre essa rocha que a igreja é edificada. O ataque de Satanás é contra a pessoa e a obra de Cristo. Isso em toda a igreja, em toda a história da igreja. Meus irmãos, nós vamos perceber isso com tanta certeza. Deixa eu colocar para vocês aqui alguns ataques como princípio da aplicação dessa verdade na nossa vida. Como que hoje, quando nós não estamos firmados nessa verdade, nesse fundamento, quando nós não conhecemos a Cristo, irmãos, e aqui vai uma exortação direta a cada um. Veja, quando eu vejo jovens gastando tempo, vejo estudando declaradamente, então amam estudar sobre o nacionalismo, sobre
os pactualistas na Escócia. Não, eu não tenho problema nenhum, acho ótimo. Mas quando eu vejo a igreja não gastando tempo em conhecer a Cristo, a sua obra, a sua pessoa, porque é nisso que está o fundamento da igreja. Aparte-se disso e nós vamos cair num abismo. Porque Satanás, o texto diz, as portas do inferno não prevalecerão. E logo no primeiro ato que Satanás age ali, diz, ele usa o próprio Pedro para dizer: Senhor, não vá para a cruz do Calvário. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui rápidas, irmãos. Aquelas que introduziram outras doutrinas e noções sobre as coisas divinas, que excluíam absolutamente a pessoa e a mediação de Cristo. Viram falar dos gnósticos do Novo Testamento? Simão, o mago, talvez. Esse tipo de gente atormentou sobremaneira as primeiras igrejas após o falecimento dos apóstolos, e a fé de muitos foi destruída, pois em vez de Cristo e de Deus nele, reconciliando o mundo consigo mesmo e da obediência da fé conforme o Evangelho, eles introduziam fábulas intermináveis, genealogias, conjugações de divindades, poderes divinos, e que na prática resultava nisso. Sabem que, irmãos? Cristo era para eles uma emanação de luz e conhecimento que os tornava perfeitos, isto é, retirava todas as distinções entre o bem e o mal e lhes dava liberdade para fazer o que quisessem, sem senso de pecado ou medo de punição, porque eles eram a emanação da luz. Porque abandonaram Cristo, e a igreja foi tomada de fábulas, genealogias e tudo mais. Segunda coisa, Satanás tentou a mesma obra por meio daqueles que negavam a natureza divina de Cristo, ou seja, negavam na prática que Jesus é o Filho do Deus vivo, sobre cuja fé a igreja é edificada. E esses erros eram de dois tipos. Primeiro, já viram falar, irmãos, dos ebionitas, samosetanos e futinianos? Todos afirmavam o seguinte: Cristo era um mero homem e nada mais. Embora concebido e nascido milagrosamente da Virgem, como alguns admitiam, por essa razão era chamado Filho de Deus. Essa tentativa atacava diretamente a rocha eterna e buscava colocar areia no lugar da rocha. Pois a melhor natureza humana, veja, irmãos, a melhor natureza humana, se não unida à divina, não serve de fundamento para a igreja. O fundamento da igreja é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus unido à mesma pessoa. Quantos erros aqui, irmãos? Quantos erros? Outros se opunham à sua natureza divina sob o pretexto de explicá-la de outro modo, que não aquele em que a fé da igreja se firmava. Lembra dos arianos, nos quais as portas do inferno pareciam quase prevalecer? O diário quase prevaleceram, pois quase todo o mundo cristão foi surpreendido com essa heresia. Eles reconheciam em palavras sua pessoa divina, Cristo é Deus, mas acrescentavam, como limitação desse reconhecimento, que a natureza divina que Cristo possuía foi criada originalmente por Deus e produzida do nada, e que é uma dupla blasfêmia. Negar que Ele seja o verdadeiro Deus e fazer de uma mera criatura um Deus é uma dupla blasfêmia. Qual o ataque
sempre a pessoa de Cristo. Por isso a declaração tu és o Cristo é o que sofre o ataque. Quantas heresias foram combatidas na história, e a igreja do Senhor se levantou e derrubou uma por uma, porque a promessa é clara: os que vão ser redimidos são redimidos com base nessa fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vários ataques de toda sorte, irmãos. Vários ataques de toda sorte. E por último, é bem conhecido, irmãos, com quanta sutileza e insistência sua natureza e pessoas divinas são atacadas pelos que chamamos de socinianos. Quão grande é a adesão diária à sua incredulidade, e que inclinação de mente muitos manifestam para caminhos tão perniciosos. Perceba, sutileza. Deixa eu dar um exemplo para vocês, irmãos, como funciona mais ou menos isso. Uma seita nos Estados Unidos, cuja liderança em toda dessa seita, bem recente, sofreu um acidente de avião e todos morreram dessa seita. Eu sei porque tem pessoas assim, muito ligados a amigos nossos que eram membros dessa seita. E como é que começou? Veja que coisa. Começou com uma coisa aparentemente boba, né? Era assim: você só pode comer se seu estômago roncar. Presta atenção, isso é fato. Então as crianças chegavam para a mãe e diziam: mãe, a senhora está ouvindo o meu estômago roncar? A criança morrendo de fome e querendo que roncasse para dar comida. Então eles criaram uma regra. Aí alguém diz assim: gente, o que isso é? Por que é uma seita? Isso é um erro, uma bobagem. Não é, irmãos, uma ênfase não na pessoa de Cristo, mas na obra. Pouco tempo se ouviu declaração da boca desses líderes: Jesus Cristo não é Deus. É uma questão de tempo. Satanás demonstrará o ódio que ele tem contra a igreja, atacando o fundamento da igreja, que é Cristo, mais cedo ou mais tarde. Tem muitos que não negam, preste atenção nisso, irmãos, que não negam expressamente a pessoa divina de Cristo. Entretanto, essas pessoas, elas não têm muito interesse em Cristo. Elas amam a religião natural. Isso é o que elas mais desejam. A religião natural, ou nenhuma religião, agrada-lhes mais do que a fé em Deus por Jesus Cristo. Eles têm mais prazer nessas coisas do que conhecer a Cristo Jesus. Preste atenção. Aquilo que ultrapassa o limite da natureza e da razão é rejeitado como mistérios ininteligíveis ou tolices. A pessoa e a graça de Cristo são tidas como causadoras de toda a perturbação na religião. Sem elas, as noções comuns do ser divino e da bondade podem, segundo supõe, guiar suficientemente os homens a bem-aventuranças eternas. Ora, você não precisa discernir tudo isso de Cristo, mas pela boa religião humana você pode chegar à eternidade. Você é um homem bom, pratica o que é bom, mas não se submete a Cristo. Há muitos que fazem alta pretensão da religião e da devoção. Preste atenção nisso, irmãos. Pessoas que não declaram concepções errôneas sobre a doutrina da pessoa de Cristo, mas manifestam não ter consideração por Ele
que o Evangelho prescreve e requer. Preste atenção. Alta pretensão, devoção, não falam nada errado acerca de Cristo, mas não têm consideração por Cristo e pelo Evangelho. Você tem tantos discursos, irmãos, publicados sobre religião, santidade prática, deveres de obediência, escritos com grande elegância de estilo e seriedade no argumento, nos quais dificilmente encontramos algo em que Jesus Cristo, o seu ofício ou a sua graça estejam envolvidos. Se fala de tanta bondade à parte de Cristo. À parte de Cristo. O nome de Cristo não está ali. Ainda, irmãos, correspondentes a essas claras inclinações da mente dos homens, ao negligenciarem Cristo em sua religião inventada, são feitas e propostas insinuações perigosas e nocivas a respeito de como devemos pensar sobre Ele. Por exemplo, pergunta-se escandalosamente, e assim se responde: de que utilidade é a consideração da pessoa de Cristo em nossa religião? Para que serve estudar isso? Nós temos tanta coisa para aprender. É como se houvesse algo na religião cristã no qual a pessoa de Cristo não tenha consideração, como se ele não fosse a vida, a alma que anima o todo, aquilo que lhe dá a sua forma especial, como se pela religião recebêssemos qualquer coisa de Deus, misericórdia, graça, privilégio ou glória, que não fosse por meio da pessoa de Cristo, como se por acaso recebesse alguma coisa de Deus a parte de Cristo. Um esquema jocoso, irmãos, de religião é elaborado para ridicularizar quem busca aprender a mente e a vontade de Deus por meio de Cristo. O amor declarado à pessoa de Cristo é tratado como mera fantasia, como se fosse algo apenas da imaginação ou mentes fracas e perturbadas. A união com Cristo, hoje em dia, é afirmada como meramente política, relativas a leis e regras de governo. Isso é um escárnio, irmãos. É um escárnio você resumir o reino do Senhor a questões políticas na nossa época. Seria como despojar Cristo de sua glória e de sua obra. Essa expressão, pregar a Cristo, vocês já ouviram? Veja, você vai a alguma igreja e diz assim: olha, lá se prega a Cristo. As pessoas falam o nome de Cristo, fala sobre a pessoa dele, e fala o nome graça, o nome salvação, a palavra conversão, se usa todos os termos. Mas o que significa mesmo? O que é pregar a Cristo, irmãos? Pregar a Cristo tornou-se termo de reprovação e desprezo. Alguns, como dizem, não podem entender o que isso significa, a não ser como um artifício para expulsar a pregação racional e assim toda a moralidade e honestidade do mundo. Não, eu falo de Cristo, mas eu não falo de obediência, de serviço. É como se falar de Cristo fosse apenas dizer: você precisa ser salvo, você está morto, precisa ser salvo. É como se essa fosse a mensagem única, e é isso que normalmente as pessoas imaginam. E aí você tem todos os deveres, irmãos, tudo aquilo que passa a ser praticado no meio da igreja. E aí você, para nós concluirmos, deixa eu lhe dizer, você imagina uma igreja hoje que declara a sua fé em Cristo, mas não conhece, irmãos, não conhece, deixa eu explicar para vocês o que significa a união hipostática
duas naturezas numa mesma pessoa. Deus, Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas ele está numa mesma pessoa. Nós não sabemos isso. Isso é a alma da minha salvação. Isso é a alma da própria intercessão de Cristo por mim. Isso é a alma da vida da igreja. Agora imagina você ouvir todas essas coisas, usar termos e termos, mas você não sabe nada do que significa tais coisas. E aí você olha para a igreja, ela vai se decompondo nesse sentido moralmente, irmãos. A única forma é perguntarmos: o que você diz sobre Cristo? O que é Cristo para você? O que dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa declaração que o inferno não tem poder para destruir. É sobre essa fé que a igreja avança no mundo. É sobre essa verdade que a igreja não vai sucumbir a todas as ações de Satanás. Mas traga à memória o que nós vimos um pouquinho. Quantas heresias, na sua quase totalidade, atacando a pessoa e a obra de Cristo. Atacando a pessoa e a obra de Cristo. Nós temos uma promessa, se crermos, veja, mas por outro lado, se nós crermos nessa verdade, nem poderes do diabo, do inferno, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estaremos seguros, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Amanhã, se o Senhor Deus nos permitir, irmãos, nós voltaremos para a mesma sessão, só que vamos ler um texto correlato, que é Lucas. Se você for ver, o texto de Lucas é citado em toda essa sessão. E aí nós vamos trabalhar a pessoa e a obra de Cristo no chamado para morrer e seguir a Cristo dia após dia. Como que essa verdade é aplicada à minha vida? Como eu devo viver? Como é que a piedade se revela na minha vida com base nessa doutrina? Não é um mero ensino, é vida que conduz e anima o nosso comportamento em todas as áreas da nossa existência nesse mundo. O Senhor nos abençoe e amanhã, se o Senhor permitir, voltaremos para tratar na continuidade desse texto. Vamos orar ao Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos. Senhor bendito, nós te exaltamos, te glorificamos, porque nós temos da tua parte a tua palavra e o teu Espírito que ilumina a nossa mente para compreendermos a glória do teu Evangelho. E nós te pedimos ainda, Senhor bendito, que o conhecimento de Cristo não seja apenas algo que seja fruto da nossa curiosidade, mas do nosso afeto, do nosso amor, da nossa fé, da nossa esperança, porque é sobre esse conhecimento, sobre a pessoa e obra de Cristo, que a igreja é fundamentada, e ela não será abalada se permanecermos firmes nela. Pedimos isso, ó Deus, confiados
na tua bondade e misericórdia para conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.